parece que está se tornando cada vez mais comum as pessoas serem simplesmente esquecidas ao ponto de ninguém saber que elas já morreram há anos. Diversos casos nos últimos anos de pessoas que morreram em seus apartamentos ou em suas casas e foram encontradas muito tempo depois estão cada vez mais comuns. Inclusive temos um vídeo sobre isso aqui nesse mesmo canal, que já é antigo, mas diversos outros vêm acontecendo e pode inclusive ter mais gente aí nessa situação lamentável. Hoje nós vamos falar do caso de uma mulher que morreu em seu apartamento e seus vizinhos até chegaram a desconfiar disso, mas ninguém fez nada. Esse vídeo é um tanto quanto perturbador, então se você é um pouco mais sensível, recomendamos que não assista. Sheila Celeoane era uma mulher tranquila e amigável segundo seus vizinhos, e que pagava sempre em dia o seu aluguel e também suas contas de água, luz e gás, e morava em um apartamento em Londres. No entanto, do dia para a noite ela simplesmente parou de dar notícia e sumiu. O mais estranho dessa história é que ninguém, nem da polícia e também nem da administradora do prédio ou também do governo, verificou se a mulher estava viva ou morta, apesar das inúmeras reclamações dos vizinhos. O local onde Sheila morava é um prédio administrado por uma associação habitacional e entidades privadas que fornecem moradias de baixo custo para algumas pessoas com necessidades financeiras no Reino Unido. No entanto, o aluguel e as contas são cobradas como em qualquer outro lugar. Depois de um tempo, Sheila parou de pagar o aluguel e a Peabody, a associação habitacional que administrava o prédio em que ela morava em Londres, chegou a pedir que o governo pagasse diretamente o aluguel da moradora que já estava morta. No entanto, ninguém do governo ou da polícia, ou inclusive da administradora, sequer checou se ela estava viva ou não. Semanas após a sua morte, em agosto de 2019, uma de suas vizinhas, que morava no apartamento logo abaixo de Sheila, precisou trocar algumas lâmpadas. Foi quando ela removeu a lâmpada velha que larvas caíram do teto. Nas semanas seguintes, o problema só piorou. Ela relatou à BBC que havia larvas no quarto, na sala e também no banheiro. Quando ela se sentava no sofá, depois de um tempo encontrava uma larva esmagada no piso de sua casa. Ela disse que foi como viver em um filme de terror. A mulher também disse que ligou para a Peabody, a associação habitacional que administra o prédio, mas foi informada de que a entidade não poderia fazer nada a respeito das larvas. Outra vizinha relata que um dia após chegar de viagem pegou o elevador e sentiu um mau cheiro terrível. Passados mais alguns dias, os vizinhos relataram que já não conseguiam mais comer nem fazer nenhuma refeição devido ao mau cheiro que estava no local. Outros vizinhos do mesmo andar dizem que tentaram colocar toalhas e lençóis embaixo da porta de seus apartamentos para tentar impedir que o mau cheiro se alastrasse. Vários outros vizinhos disseram que ao notar toda essa situação estranha e que a caixa de correspondência de Sheila já estava lotada, ligaram por diversas vezes para a Peabody, que é responsável pelo condomínio, mas que ninguém nem apareceu. Depois que Sheila morreu, seu aluguel parou de ser pago. A Peabody chegou a enviar cartas e e-mails e também mensagens de voz, mas no ano seguinte ninguém visitou ela para ver como ela estava. Isso apesar de ela sempre pagar o aluguel em dia desde que se mudara para o apartamento em 2014. Em vez disso, sem ter falado com Sheila, a Peabody simplesmente solicitou ao governo um benefício em nome dela. O auxílio é destinado para inquilinos que têm dificuldades em pagar as suas contas. O benefício foi dado à mulher que ninguém sabia que já estava morta e esse dinheiro fez com que o aluguel dela continuasse a ser pago. Já em abril de 2020 venceu o certificado de segurança do gás, que é uma obrigação anual para os proprietários. Foi quando os inspetores da Peabody não puderam novamente entrar no apartamento e novamente ninguém da administradora fez nada para resolver o caso. Em vez disso, a associação habitacional escreveu cartas para Sheila e depois cortou o fornecimento de gás. Um ano depois de sua morte, a Peabody finalmente visitou o prédio, diante das inúmeras reclamações dos vizinhos. A associação pediu à polícia que verificasse como estava Sheila,
mas quando os policiais chegaram no local, bateram em sua porta e ninguém respondeu. A administradora então decidiu que não tinha nenhuma justificativa para entrar no apartamento à força. E para piorar, um erro do operador da polícia agravou ainda mais o problema. Uma mensagem falsa foi enviada a Peabody dizendo que Sheila havia sido avistada. Depois disso se passaram mais 16 meses até que o corpo de Sheila fosse descoberto. A polícia de Londres pediu desculpas e disse que o operador responsável só não foi investigado porque já havia se aposentado. Ainda assim, diante de diversas evidências e reclamações, em nenhum momento ninguém da Peabody havia tentado sequer visitar Sheila. Assim que a porta foi aberta, os vizinhos falaram que sabiam que algo de ruim havia acontecido. Você podia ver isso no rosto dos policiais, foi o que disse uma das vizinhas. Dentro do organizado apartamento de um quarto, a polícia encontrou os restos mortais da secretária médica Sheila Seleone, de 58 anos. O que havia restado dela era pouco mais que um esqueleto, vestida com calças de pijamas azuis e uma blusa branca. A polícia disse que ela não foi assassinada. Dentro da geladeira, uma sobremesa deu indício de quanto tempo seu corpo estava ali. A sobremesa havia vencido há 2 anos e meio. Agora, a administradora que controla milhares de apartamentos está sendo acusada pela população de focar somente no lucro e ignorar o bem-estar de seus inquilinos. Além disso, a solidão das pessoas está cada vez mais em evidência. No funeral de Sheila, que aconteceu quase 3 anos depois de sua morte, apenas uma pessoa estava parada na frente de um crematório vazio. Era seu meio-irmão Victor, que disse que não falava com a mulher já fazia muitos anos. Outra pessoa, um representante da Peabody, chegou no local atrasada. Um total descaso, não é mesmo? Não somente da empresa que administrava os apartamentos, mas também do governo e também das autoridades. Além disso, é muito triste saber que uma pessoa está totalmente sozinha neste mundo e que nem depois de anos de sua morte alguém sentiu a sua falta. Imaginem só quantos casos desses podem ter por aí, afinal já foram vários que vimos nos últimos anos. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou deste vídeo e também de se inscrever no canal. Até a próxima.